Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi e eu sou a Adrissa Moura, psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. E eu estou aqui hoje para conversar um pouco com você sobre o sentimento de solidão. Ultimamente, em razão da pandemia e da necessidade de ficarmos isolados socialmente, este tema tem vindo muito à tona, né? Tanto nas mídias quanto nos consultórios de psicologia. Mas na verdade a solidão é um assunto muito pensado e discutido desde sempre, porque tem tudo a ver com o ser humano. A solidão é um sentimento extremamente subjetivo. Na verdade, só a pessoa que o sente pode explicá-lo e quantificá-lo. E também varia muito de pessoa para pessoa. Mas existe sim um tipo de relação que acaba suprindo a necessidade da pessoa de estar próxima a outra. As relações que proporcionam e estabelecem conexões mais profundas e empáticas, elas acabam dando conta desse sentimento de solidão. Por isso nós temos aí muitas pessoas que não moram sozinhas, que são casadas, que têm famílias numerosas e que são até pessoas populares entre os amigos e que se queixam de solidão. Porque esse sentimento ele tem muito mais relação com a qualidade dos vínculos do que com a quantidade. Basta você ter uma conexão empática e profunda com uma pessoa para que você não se sinta mais solitário. Mas para que esse tipo de conexão se estabeleça, é necessário que ela seja baseada em uma relação mais profunda e de empatia. Se você consegue mostrar o seu lado vulnerável e as suas fragilidades para uma outra pessoa, e se sente compreendido por ela e não julgado, você conseguiu estabelecer uma relação empática e profunda com essa pessoa. E é muito difícil que você se sinta solitário tendo pelo menos um relacionamento assim. Porém, hoje em dia, em razão dos tempos que nós estamos vivendo, acredito que tenha uma relação direta com as redes sociais. Nós acabamos nos ligando muito facilmente às outras pessoas, mas de um modo mais superficial. Então, nós temos a ilusão de que estamos conectados com um grande número de pessoas e de que estamos nos relacionando, quando as relações que nós estamos estabelecendo, elas não saem da superfície, elas acabam não aprofundando. Então, essa sensação de estar solitário em meio a muita gente, ela é muito recorrente nos dias de hoje. Então, se a gente for pensar em tempos de pandemia, não é para isso ter aumentado, porque aquelas pessoas com as quais a gente de fato tem uma relação profunda continuam se relacionando conosco mesmo em meio à pandemia. E mesmo não podendo vê-las presencialmente, o fato de tê-las, né, ou em telefonemas, ou em mensagens, nos escutando, e nós também podendo escutá-las, né, não rompe com esse tipo de relação. 50% dos jovens, da população jovem, se queixa de solidão. E isso tem muito a ver com a qualidade das relações que os jovens costumam estabelecer. Então é muito importante que nós possamos pensar mais sobre isso hoje em dia. O sentimento de solidão tem uma relação direta também com uma série de consequências na saúde das pessoas, tanto física quanto mental. Temos aí, através de pesquisas, constatado que o sentimento de solidão ele tem uma relação com a ansiedade, com a depressão, com problemas cardíacos, com a hipertensão, com o risco de obesidade e inclusive de que as pessoas que se sentem solitárias durante grande parte de sua vida, elas morrem mais cedo também. É claro que todo mundo pode ter em sua vida alguns momentos de solidão, mas quando isso fica muito recorrente e crônico, é bastante preocupante. E é preciso entender se esse sentimento tem uma relação direta com a autoestima dessa pessoa, desse sujeito e suas necessidades próprias, ou se de fato essa pessoa não conseguiu estabelecer nenhuma relação que possa suprir esse sentimento. Quando você deseja ter esse tipo de relação mais profunda e empática com outra pessoa,
muitas vezes fica difícil expor-se, né? A gente acaba tendo uma insegurança de expor o lado frágil para outra pessoa. Então também é importante que se faça aí uma escolha consciente de alguém que possa estar estabelecendo esse tipo de conexão com você, né? Alguém confiável e que vai de fato ouvi-lo sem julgá-lo. E muitas vezes, quando isso não é possível em algum momento da sua vida, só o fato de você se disponibilizar a escutar uma outra pessoa sem julgar, né, a ter uma escuta empática de uma outra pessoa, também acaba dando conta do seu sentimento de solidão. Então acaba que o grande antídoto contra a solidão é a empatia. Relacionar-se de modo empático com os outros. Tanto na espera de ser escutado de uma forma empática e sem julgamentos, quanto também na escuta dos outros de um modo empático. É o conectar-se de modo profundo e real com as outras pessoas, saindo da superfície, né? Então esse foi o nosso assunto de hoje. Espero ter auxiliado você de alguma forma. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho da relação da solidão com a autoestima e com as relações de dependência. Quando a solidão tem uma relação mais com aquilo que o sujeito tem dentro dele, do modo como ele se conecta e se apega às outras pessoas, do que com a sua realidade de fato. Então, obrigada por terem me escutado e até o nosso próximo vídeo. Um abraço grande!